Como secretário de Políticas Energéticas de Macaé, você tem toda a propriedade para nos falar sobre a importância desse seminário para a cidade. Muito obrigado, Renato Reis, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês da FACERJ. Sem dúvida nenhuma, um momento estratégico, um momento também de muita relevância para o município de Macaé. Retoma através dessa feira, desse seminário, desse momento histórico, a estrutura que Macaé sempre disponibilizou para as empresas do segmento óleo e gás, para falar agora da energia. Macaé, por muito tempo, se tornou a capital nacional do petróleo. Agora ostenta o título de capital da energia. Hoje, como secretário de Políticas Energéticas, tem a responsabilidade de representar aqui o prefeito Elbert Rezende nesse assunto, nesse tema que engloba internacionalmente os valores que é da indústria da energia. Então, sem dúvida nenhuma, para a gente é um momento de muito orgulho, de muita satisfação receber aqui, ser anfitrião dessa festa maravilhosa, que reúne empresas do porte internacional que fizeram com que nos últimos anos Macaé pudesse ser a capital nacional do petróleo e hoje a capital da energia. E Macaé, falando em energias, que tipo de setores energéticos Macaé trabalha e discute hoje? Olha, um dos principais pilares sempre foi o petróleo e hoje a gente fala da transição energética com a eólica, offshore, o gás através daquilo que se constrói através do offshore, dos planos pilotos do segmento de óleo e gás e, acima de tudo, vem falando de biomassa, vem falando de tudo que é relevante atualmente para o segmento de energia de modo geral. Agora, secretário, quando se fala em energia, se pensa muito na vertente tecnológica, mas do DNA do Seminário de Economia do Mar inserir as comunidades ribeirinhas, as comunidades praianas, as comunidades quilombolas, que eu não sei se é o caso aqui do município, mas praiana certamente é de Macaé. Como a Secretaria de Políticas Energéticas entende essa situação de inserir essas comunidades nessa discussão sobre as potencialidades energéticas de Macaé? Uma pergunta muito importante, de grande relevância, de grande impacto social. Macaé não começou agora, né, Renato? Macaé já tem uma tradição de cuidar do seu povo há muito tempo. Aqui era considerado a capital, hoje a capital, mas era a princesinha do Atlântico, com as suas comunidades pesqueiras. E hoje a gente tem o desafio, através da Secretaria de Pesca, de acompanhar todas as necessidades sociais e os impactos também que podem surgir nesse ambiente de óleo e gás, de energia, da indústria de modo geral. Então o prefeito Elbert Rezende, muito atento com essa continuidade, com esse aspecto social, mantém viva a política social através da Secretaria de Pesca para dar amplitude, não somente a de pesca, mas principalmente a de pesca. Temos aí outras secretarias de bem-estar social, secretarias que atendem, de modo geral, todo o Brasil, porque a capital nacional do petróleo e agora a capital nacional da energia tem essa responsabilidade de receber gente de fora, profissionais que vêm de fora e, acima de tudo, nós temos que ter políticas públicas para atender esse pessoal que vem aqui trabalhar, construir família e viver suas vidas. Então, com essa dianteira que a cidade alcançou, que atrai gente para o seu território, como a cidade está cuidando para que isso não implique um inchaço urbano? Olha, você sabe muito bem que existe uma rotatividade natural entre jovens e adultos e a geração do petróleo, do trabalho offshore, com muita tranquilidade eu falo para você, chega-se muita gente, mas também muita gente não se adapta à atividade offshore. E aí voltam para as suas cidades, voltam para o seu estado. Mas, acima de tudo, o município sempre teve uma característica de cuidado, através de utilização dos seus ROIs, na aplicação de políticas públicas, de moedas sociais, de recursos de educação, de recursos de política pública, que faz com que aquele que venha trabalhar aqui consiga se estabelecer como família. E aí sim, obviamente, quando você tem ali a sua dignidade social, construção familiar, a gente foge da possibilidade de inchaço, porque é um crescimento organizado, não é um crescimento desorganizado. Então, a Macaé, ao longo desses 50 anos, teve essa tradição de organizar bem
a chegada desse pessoal. Eu, por exemplo, sou eu não sou nascido em Macaé, sou natural de Campos. Cheguei aqui, estabeleci a minha profissão, meu trabalho, construí família, estabeleci como empresário no município. E aí, assim são vários que chegam aqui, que se encontram no município de Macaé numa condição real, permanente e de muito orgulho, sem dúvida nenhuma. Como é que a cidade tem tido cuidado de fazer com que todo esse potencial energético e do setor de petróleo e gás seja atrativo para as novas gerações, para os estudantes que estão em formação? Olha, é uma pergunta importante, porque a tradição traz consigo a experiência e a formação. Tá? Então, aqui a gente tem aqui experiência tecnológica, de formação, cognitiva, a cultura que já é estabelecida pelo setor de óleo e gás, do offshore. Então, as pessoas que chegam aqui, elas sabem como que é essa dinâmica. Então, é um cuidado que foi enraizado há muito tempo e que vive, é a cultura do município. Você chega na cidade, você vê que ela é uma cidade pujante do ponto de vista offshore. É a cultura dela. Saindo daqui, indo para outro município, digamos, interior de São Paulo, seja no estado do Rio de Janeiro mesmo, seja no Paraná, são culturas diferentes. Então, a cidade se estabeleceu através dos seus mecanismos de aprendizado ao longo desses 50 anos, uma cultura de cuidado, de estabelecer regras, políticas, construiu também leis que pudessem proteger esses trabalhadores. Então, a gente tem aí uma tradição, um vínculo histórico com esse organismo de pertencimento da nossa política. A cidade de Macaé recebe muita gente de fora. Esse intercâmbio fez com que a gente tivesse experiência de trazer aqui num parque industrial, por exemplo, com centenas de empresas internacionais. Nessa mesma toada, construímos aqui no município de Macaé um polo educacional com faculdades, por exemplo, com a FEMAIS, uma faculdade municipal, que promove ali engenharia de produção, por exemplo. Nós temos a UFRJ, temos a UF, temos IFES. Então, aqui o município aproveitou esse boom do petróleo, se estabeleceu como grande e foi, obviamente, construindo políticas públicas educacionais, empresariais e, acima de tudo, políticas para dar segurança jurídica para aqueles que chegam aqui para fazer das suas vidas um organismo real do petróleo e gás. As autoridades de Macaé têm na palma de suas mãos o conhecimento daquilo que não foi tão positivo nas demandas que um universo como esse atrai para o território municipal? Olha, é normal, Renato, é normal que se tenha pontos positivos e pontos negativos. Isso é natural, é intrínseco a qualquer movimento social, a qualquer movimento de empreendedorismo comercial. Então a gente vai ter aqui oportunidades, eu diria para você. Temos oportunidade de transformação de vida e é isso que a gente faz aqui. De um trabalho muito sério, de um legado muito grande. A gente tem aqui investimentos altíssimos na qualificação profissional. Existe uma secretaria aqui ativa que promove, através dos recursos dos royalties e também de capital interno, uma qualificação profissional que permita a transformação de vida. A qualificação profissional, sem dúvida nenhuma, é uma mola propulsora de ação social. Chega-se aqui mal qualificado ou mal formado e sai daqui profissional, habilitado para desenvolver suas atividades em todos os segmentos. Eu te faço essa pergunta traçando um paralelo entre o que Macaé viveu e ainda vive e que estados como o Rio Grande do Norte, o Amapá, o Maranhão poderão viver com a exploração da margem equatorial do petróleo. A cidade de Macaé tem muito a ensinar a essas regiões? Sem dúvida, a gente já vem fazendo isso, esse intercâmbio já é natural. Hoje eu encontrei aqui com a comitiva do pessoal do Amapá, o nosso prefeito foi lá, inclusive, o prefeito deles vieram aqui para tentar já começar a fazer essa interlocução. É óbvio que ao longo desse tempo todo a gente tem muito a ensinar, óbvio que também tem muito a aprender, mas sem dúvida nenhuma, aquilo que a gente fez ao longo desses 50 anos, com a ajuda da Petrobras, por exemplo, investimentos do governo federal, com as empresas multinacionais. Como eu te disse, eu cheguei de outro município, morei nos Estados Unidos, fiz faculdade lá, fiz mestrado e doutorado lá, isso com uma interface de aprendizado. Eu levei a minha cultura de conhecimento e recebi também uma cultura de conhecimento. Então isso é o network do petróleo, sem dúvida nenhuma, a gente vai transformar isso para energia, seja ela para eólica, seja para biomassa, seja para o gás, para todas as energias que giram em torno desse potencial que é o hub, que é Macaé, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença para a gente.
Obrigado, secretário.